Nós passamos a vida inteira tentando nos transformar em um rascunho que outra pessoa desenhou. Existe uma angústia silenciosa em acordar todos os dias, sentindo que, não importa o quanto você se esforce, você está sempre fantasiado de si mesmo, performando um papel para o qual nunca recebeu o texto original. Em Kung Fu Panda, a jornada de Po costuma ser resumida como a clássica jornada do herói que aprende a acreditar em si mesmo. Mas, se olharmos de perto, a história não é sobre ganhar algo novo, é sobre o peso insustentável de carregar uma versão idealizada de quem deveríamos ser. No começo da história, Po vive em um estado de resignação confortável. Ele cozinha macarrão, seu pai cozinha macarrão, e o futuro parece um trilho já assentado. Mas o quarto de Po esconde o verdadeiro conflito. Bonecos dos 5 furiosos espalhados por toda parte, golpes decorados mentalmente, um santuário dedicado a uma realidade que ele julga inalcançável. Quando o pai de Po fala sobre o destino na loja de massas, a resposta do panda é um eco de conformismo. Ele aceita o chão onde está porque a alternativa dói demais. O sofrimento significa que você ainda está lutando. A resignação significa que você já aceitou o menor tamanho possível para a sua própria vida. Quando o velho mestre Oogway decide escolher o dragão guerreiro, o Vale da Paz inteiro sobe os degraus do Palácio de Jade. Po também vai, mas arrastando um carrinho de macarrão. Ele é barrado pelos portões trancados. A cena em que ele amarra fogos de artifício a uma cadeira para voar por cima do muro não é apenas um alívio cômico. É o retrato de alguém que precisa ser literalmente ejetado para fora da própria zona de conforto pela força do acaso. Se o pavio tivesse falhado, se o pai o tivesse chamado de volta para o balcão um segundo antes, Po teria escolhido a segurança do anonimato. Ao cair no centro da arena, apontado pelo dedo do mestre tartaruga, a reação de Po não é de triunfo. É a reação de quem foi pego colando na prova. Ele olha para os lados, esperando que o erro seja corrigido. O palácio inteiro enxerga um acidente. Shifu enxerga uma ofensa. E o próprio Po passa a primeira metade do treinamento tentando validar a rejeição de todos. O método de treinamento do Palácio de Jade foi construído sob medida para os 5 furiosos. Ele exige a agilidade cortante da tigresa, a leveza do garça, a precisão da víbora. Cada obstáculo, cada teste de equilíbrio reflete anos de uma tradição moldada para corpos e mentes específicos. Quando Po falha miseravelmente em cada um dos exercícios, sendo jogado de um lado para o outro como um saco de pancadas, ele não questiona a estrutura do teste. Ele questiona a si mesmo. O mecanismo do impostor funciona exatamente assim. Em vez de percebermos que o sapato está apertado porque o molde é diferente, nós nos culpamos por termos o pé do tamanho errado. Os 5 furiosos olham para ele com o desprezo de quem pagou o preço integral pela entrada, enquanto Po parece ter entrado pela janela. A noite em que a tigresa diz que ele deveria ir embora é o ápice desse isolamento. Po se refugia sob o pessegueiro sagrado, a árvore das respostas divinas, e começa a listar suas ausências. Ele não tem garras, não tem asas, não tem veneno, ele se define pelo que falta. E quando Oogway se aproxima, ele não oferece um discurso motivacional genérico. O velho mestre apenas aponta que a mente de Po está dividida entre o excesso de passado e a ansiedade do futuro. A pergunta sobre ele receber ou não estar ali está errada na raiz. A grande virada psicológica da história acontece em um diálogo frequentemente ignorado, numa discussão acalorada entre Po e Shifu. O mestre quer saber por que, apesar de todas as humilhações, das surras e das piadas, o panda simplesmente não desistiu e foi embora. A resposta de Po é um soco no estômago. Ele diz que ficou porque cada golpe, cada osso quebrado e cada palavra dura doíam menos do que passar o resto dos seus dias sendo apenas ele mesmo. Po não subiu a montanha atrás de glória, poder ou técnicas secretas de artes marciais. Ele subiu porque acreditava que o Palácio de Jade era uma oficina de lapidação. Ele esperava que Shifu pegasse todas as suas imperfeições, sua gordura, seu jeito desajeitado e sua inadequação, e os lixasse até que não restasse mais nada da sua identidade original. Ele queria ser transformado em outra pessoa. Ele queria a máscara de um guerreiro para finalmente deixar de ser o panda da loja de macarrão. É essa mesma dor que alimenta o que conhecemos no cotidiano como a síndrome do impostor. O medo constante não é o de falhar em uma tarefa técnica ou de errar um prazo. O medo real é o da exposição. É o pavor absoluto de que alguém, em um momento de distração, puxe a cortina, olhe para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu rosto e diga:
Ah, é só você. É o medo de ser descoberto como alguém comum, operando um sistema que não foi feito para os seus contornos. Nós passamos a adotar os trejeitos de quem admiramos, a copiar a postura de um colega que parece inabalável, a reestruturar nossas rotinas baseados no sucesso alheio. E quando recebemos o elogio, o ruído de fundo aumenta. Quem eles estão elogiando? Eu ou o personagem que eu criei? A libertação de Po começa na cozinha, longe do olhar vigilante dos avaliadores. Shifu o flagra fazendo movimentos impossíveis, uma abertura perfeita entre dois armários a metros do chão, apenas para alcançar um pote de biscoitos de amêndoa. Naquele momento, o mestre compreende o erro histórico. Ele estava tentando treinar um panda usando o manual de um tigre. A cozinha funcionava para Po porque ali não havia a pressão da métrica, não havia o peso do olhar do outro. Não havia um padrão idealizado a ser alcançado. Havia apenas a fome e o movimento natural do corpo. Ao mudar a abordagem, isolando o treinamento nas montanhas e usando a comida como foco, Shifu não ensina novas habilidades a Po. Ele apenas remove os obstáculos que impediam o panda de se mover como um panda. A famosa cena da disputa pelo último bolinho com os pauzinhos é bela porque Po não está imitando ninguém. Ele usa seu peso, seu centro de gravidade baixo, sua mecânica única. Quando ele vence a disputa e devolve o bolinho dizendo que não está com fome, a necessidade da validação externa morre. Ele não precisa mais da aprovação de Shifu, porque a distância entre o que ele faz e quem ele é finalmente desapareceu. Mas o teste final não está na técnica. Está no pergaminho do dragão, o objeto que causou guerras, que corrompeu Tai Lung e que representa o ápice do conhecimento místico, é finalmente aberto. E o que está escrito ali é o vazio absoluto. Uma lâmina de ouro reflexiva que devolve apenas a imagem de quem o segura. Para Tai Lung, o leopardo que moldou cada segundo de sua existência para ser o guerreiro perfeito, o pergaminho em branco é uma ofensa catastrófica. Ele olhou para o ouro e não viu nada, porque sua identidade estava completamente atrelada ao título externo. Se o pergaminho não lhe dava um segredo, sua vida inteira de sacrifícios havia sido em vai. Tai Lung era um homem construído por expectativas, e o vazio o destruiu. Po, em um primeiro momento, também desiste. Ele volta para a base da montanha, reencontra o pai e aceita o retorno ao ponto de partida. É aí que o Sr. Ping revela o segredo secular da família. O ingrediente secreto da famosa sopa de ingredientes secretos não é absolutamente nada. Para tornar algo especial, basta acreditar que é. Uma verdade filosófica profunda dita por um ganso que estava apenas pensando em culinária. Ao olhar novamente para o pergaminho com essa nova perspectiva, Po compreende o reflexo. Ele não vê a ausência de um segredo, ele vê a presença de si mesmo. Ele aceita que o pergaminho está em branco porque não existe nenhum manual externo capaz de validar a existência de alguém. No confronto final, Tai Lung usa o ataque dos nervos, a técnica suprema que paralisou os 5 furiosos. Mas em Po, o golpe falha. Os dedos do leopardo se perdem na gordura e na estrutura mole do panda, provocando apenas cócegas. Toda e qualquer característica que o Palácio de Jade e o projeto idealizado apontavam como defeitos em Po revelam-se, na verdade, a sua maior defesa. O guerreiro que dominou 1000 pergaminhos é derrotado por alguém que simplesmente parou de tentar ser qualquer outra coisa. Quando Tai Lung rosna, enfurecido, dizendo que Po não passa de um panda grande e gordo, a resposta do herói muda a semântica da sua própria história. Eu não sou um panda grande e gordo. Eu sou o panda grande e gordo. Deixar ir, portanto, não é sobre esquecer o passado ou superar um trauma evidente. É sobre o ato de coragem de abandonar o projeto de quem você achava que deveria ser. É rasgar o gabarito que você pegou emprestado do sucesso dos outros e olhar para o próprio reflexo sem a exigência de encontrar um mestre idealizado ali dentro. O pergaminho da sua vida sempre esteve em branco. Talvez seja por isso que Kung Fu Panda continua sendo tão marcante anos depois. Porque, no fundo, a história nunca foi sobre Kung Fu. Foi sobre identidade. Foi sobre o momento em que paramos de procurar um segredo escondido no mundo e encontramos coragem para encarar o nosso próprio reflexo. E agora eu quero saber de você. Qual foi o seu pergaminho em branco? Qual expectativa você ainda carrega tentando provar algo para alguém? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua visão nos comentários. Eu realmente quero ler a sua interpretação. Aqui no canal,
Nós usamos personagens, filmes, animes e grandes histórias para entender melhor a nós mesmos, porque às vezes a maior lição não está no herói da história, mas naquilo que ele revela sobre quem nós somos. Eu sou o Orfeu Narrativo. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.